Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos voltar novamente à Igreja de São Bento para falar precisamente dos azulégios que falam da vida dele. A Igreja Beneditina que estamos a falar era a igreja do antigo mosteiro das Monjas de São Bento, que foi construído no início do século XVIII, concretamente na zona onde hoje é a zona comercial do Terço. Bom, esta igreja, como defendi, a partir de alguns argumentos históricos, deveria continuar a ser chamada Igreja de São Bento, precisamente por aquilo que vamos dizer hoje. Todos os azulégios que temos a decorar a igreja, todos eles, esses quadros preciosos, foram baseados na vida de São Bento. Bom, vamos começar então pelos quadros que estão na parede do coro. Se olharmos para essa parede, verificamos que existem 3 quadros. Na zona sul, um quadro em que São Bento está a receber das mãos dos pastores alimentos, porque os pastores encontraram-no e admiravam a sua vida de austeridade. No centro podemos ver o São Bento debaixo de uma árvore, entre silvas, de certa maneira flagelar o seu corpo para combater as tentações. E finalmente, na zona norte, vemos um quadro em que São Bento está vestido já de monge e envia o seu fiel companheiro, o corvo, com o pão de volta. Ou seja, ele recebeu um pão envenenado de um florentino e ele pediu ao corvo que o enviasse ao dono. Muito bem. Depois temos os quadros que estão na parede norte. O primeiro quadro está ligado à construção dos conventos beneditinos. E neste quadro vêem-se os monges a construir um mosteiro. O demónio, dançando sobre uma pequena pedra, tornava tão pesada que nem 4 trabalhadores a podiam mexer na padiola. Não se sabia porquê, pois o inimigo era invisível e queria impedir as obras do santo, para que, mediante elas, se não salvassem as almas. Avisado São Bento, veio, viu o espírito maligno, mandou-o retirar, ordenando-lhe que não mais importunasse os seus frades. Parece que desta vez o espírito mau obedeceu a sério. Bom, antes do púlpito temos também um quadro que está ligeiramente escondido, em que vê-se alguém oferecer uma bilha ao santo para ele beber, tentando dessa forma matá-lo, visto ele dos venenos nos alimentos bem se livrar sempre. São Bento lançou-lhe a bênção, como era seu hábito, antes de tomar qualquer bebida ou alimento. Inspirado, contudo, mandou virar a bilha destapada para o chão. Logo dela saiu uma serpente que dentro estava para lhe entrar pela boca. Bom, sobre o púlpito e do lado direito temos 2 cenas relacionadas com um rei bárbaro. São Bento predizia o futuro mediante o dom da profecia, em que não acreditava o rei bárbaro Tótila. Tentando enganá-lo, numa experiência, pediu-lhe audiência para si, mas enviou-lhe um emissário com séquito e vestido das suas roupas régias. Este fez-se anunciar como sendo o rei
Mas o santo, não o recebendo de longe, lhe gritou que fosse despir o fatiote alheio. Logo a seguir, no mesmo plano, por cima do altar, São Bento recebe Tótila, que lhe foi pedir desculpa, expondo-lhe a razão da sua brincadeira. O santo tratou-o cordialmente e profetizou-lhe o futuro da sua vida. Disse-lhe que entraria de facto em Roma com as suas tropas, mas só teria 9 anos de existência. E assim isso aconteceu. Depois do púlpito, o painel mostra o lema da Ordem Beneditina. Ora et labora, reza e trabalha. Vê-se um mosteiro construído possivelmente no Monte Cassino. Ao lado, fradinhos oram em grupo, que é a oração mais eficaz, enquanto outros trabalham, desbravando a floresta para mais construções. Depois deste quadro, temos outro também muito interessante. Aparece um frade mouro que não tinha grande jeito para nada. Trabalhava junto de um lago com uma foice encavada que lá se chamava Fácato. Esta desprendeu-se do pau, enterrando-se no lodo do fundo das águas. Aflito, chamou o santo, que veio, apontou o cabo sobre a água, orou e a foice saiu por si, nele se encaixando. Entregou logo ao trabalhador para continuar a sua faina, mas com mais cuidado, disse ele. Junto ao altar da Nossa Senhora do Terço, temos outro painel também ligeiramente escondido, em que o santo atende e abençoa bondadosamente um homem que pede auxílio. Bom, olhando para a parede sul, junto ao altar de São Bento, temos os religiosos intermeiam os trabalhos do campo com a oração. Entre este altar e a porta de entrada da igreja temos um belíssimo quadro. O artista apresenta-nos São Bento na refeição monacal coletiva. Este quadro encerra pormenores de muita beleza, com uma expressão do frade que espreita por trás da coluna, as franjas da toalha, as janelas desenhadas e uma luz que nos torna o quadro bastante real. Sobre a porta vemos 2 nobres patrícios romanos, Plácido e Mouro, que, levando séquito e montando os seus ginetes, foram pedir a São Bento que os admitisse na sua ordem. São hoje na igreja São Plácido e Santo Amaro, este o tão conhecido advogado das doenças ósseas. Depois temos entre a porta e a parede do coro, temos também um belíssimo painel onde aparece a morte de São Bento. Ele, solene, no esquife, sobre atoalhados de ricas franjas. Ao cimo, de um lado, a cruz entre velas e a imagem da Senhora. Ao fundo e ao longe, a empregação, fradinhos que viram a alma do santo a subir ao céu. Foi assim que tiveram a notícia do seu falecimento. Bom, depois disto, olhando novamente para a parede do coro, para a parte superior, vemos talvez o painel mais importante, mais solene. É o mais notável painel, sem dúvida. São Bento dá majestosamente aos seus filhos e filhas a regra da ordem. Vê-se com destaque sua irmã Santa Escolástica, aceitando a regra em que se hão de santificar as suas beneditinas, concretamente aquelas que viriam para o convento de Barcelos. Na Capela Mor temos 2 quadros. O da parede norte tem a ver com a construção do próprio convento beneditino de Barcelos. Descreve o lançamento da primeira pedra da igreja
e convento, benzida solenemente pelo arcebispo fundador D. Rodrigo de Moura Teles em 14 de agosto de 1707. Na parede oposta, do lado sul, vemos a inauguração desse mesmo mosteiro. Reproduz a inauguração, vêem-se as religiosas de Braga com grande acompanhamento em liteiras de cavalos. Já em Barcelos, pelas 11 horas, em cortejo desde o Senhor da Cruz, caminham com escolta de honra, acompanhados do arcebispo e autoridades, e mesmo do magnânimo D. João V, na fantasia do pintor, a indicar o facto de o rei magnífico ter de verdade toda a influência nesta fundação. A entrada, como nós já dissemos, das freiras foi em 8 de julho de 1713 e fez-se a inauguração solene no dia 11 de julho de 1713, dia de São Bento de Núrcia. Bom, meus amigos, estas são as 17 cenas que António Bernardes foi buscar à vida de São Bento e com elas fez uma obra belíssima, uma decoração que dá gosto de ver e que pode ser observada por todos os curiosos na igreja de São Bento ou na igreja de Nossa Senhora do Terço em Barcelos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar sobre a presença beneditina em Barcelos. Até lá, fiquem bem, um abraço.